Dona Elsa, 72 anos, viúva de olhos límpidos que pareciam ver a alma das pessoas e mãos que contavam histórias de agulha e linha em cada cicatriz de décadas de costura, vivia em sua casa singela no coração do bairro da Vila Formosa. Um lar onde o aroma inconfundível do café fresco se misturava ao cheiro adocicado de bolos de fubá recém-saídos do forno, convidando a todos que passassem por ali. Seu jardim, um emaranhado colorido de hortênsias, jasmins e primaveras, era o seu santuário diário, um microcosmo de beleza e paz que ela cultivava com amor e dedicação. Seus cabelos, agora alvos como a espuma do mar, emolduravam um rosto marcado pelas rugas do tempo, mas sempre adornado por um sorriso acolhedor que transmitia serenidade e uma sabedoria ancestral. Seu único filho, Ricardo, 48 anos, um homem de bom coração, de riso fácil, mas com a cabeça às vezes mais nas nuvens digitais da modernidade do que na terra firme das tradições e da intuição familiar, era sua maior alegria, mesmo que suas conversas por vezes parecessem de mundos distintos. A paz e a previsibilidade daquele pequeno universo, contudo, estavam prestes a ser testadas por uma visita inesperada. Brenda, sua sobrinha neta distante. Uma jovem de 28 anos com um charme peculiar e uma beleza que quase beirava a perfeição, mas com um brilho nos olhos que Dona Elsa, com sua sabedoria de vida apurada, achava estranho, quase ardiloso. Brenda, com uma narrativa bem ensaiada sobre estar passando por um momento de extrema dificuldade na cidade grande, necessitando de apoio familiar e um teto provisório, foi acolhida com o calor e a generosidade de sempre por Dona Elsa. Afinal, Dona Elsa jamais fechava a porta a ninguém que necessitasse de ajuda, especialmente de um parente. A princípio, Brenda parecia a neta carinhosa e atenciosa que Elsa, em sua juventude e com a intensidade do trabalho, nunca tivera tempo de ter. A jovem sempre tinha um elogio, uma pequena gentileza que derretia o coração de Ricardo, que via na prima uma alma sensível e sofredora. No entanto, o instinto de Dona Elsa, apurado por décadas de observação meticulosa e pelo cuidado com os detalhes de suas costuras, sinalizava algo que não se encaixava perfeitamente na imagem de doçura e fragilidade que Brenda projetava. O silêncio de suas desconfianças, a princípio, era sua única companhia naquelas tardes de chá, enquanto via o filho se encantar com a retórica da moça. Um dia ensolarado, tão vibrante que as flores do jardim pareciam sorrir, enquanto Dona Elsa servia um chá da tarde caprichado, com bolinhos de chuva polvilhados com açúcar e canela e broas de milho fresquinhas. Brenda, num gesto que parecia incrivelmente desajeitado, derrubou a xícara fumegante de chá de cidreira sobre o chale de renda que Dona Elsa tanto prezava. Não era apenas um chale, era uma relíquia, uma peça delicada tecida pela sua própria mãe, que carregava o perfume das memórias de infância e a história de gerações da sua família. Ai, que desastre terrível, vovó! Sou tão desastrada, me perdoe. Meu Deus, esse chale, tão antigo e tão valioso, deve ter custado uma fortuna. Que vergonha, eu sou tão atrapalhada. Brenda exclamou com um falso desespero, os olhos marejados, quase sussurrando o preço imaginário da peça, como se quisesse inflar o erro. Dona Elsa, sentindo o calor do chá que agora manchava o tecido e o frio da apreensão que subia por sua espinha, tentou acalmar a jovem, mais preocupada com a peça de estimação do que com a reação de Brenda. Calma, minha filha, é só um chazinho. A gente limpa. Não se preocupe tanto com o valor monetário. O verdadeiro valor dele não está no dinheiro que alguém pagaria, mas no afeto e nas lembranças da minha mãe que ele carrega. Naquele exato momento, Ricardo, que acabava de chegar do trabalho, atraído pelo barulho de louça quebrada
e pelos lamentos dramáticos de Brenda, apressou-se em consolá-la, ignorando o semblante contido da mãe. Mãe, a Brenda está tão sensível ultimamente, passando por tantas coisas. Por favor, tenha mais cuidado com as coisas delicadas da casa, especialmente com as que a senhora sabe que ela admira tanto. Ela já está tão fragilizada com tudo o que está passando e com os problemas de saúde que a afligem. As palavras de Ricardo, embora ditas num tom de carinho para Brenda, atingiram Dona Elsa como um balde de água fria no coração. Ela sentiu uma pontada de injustiça no peito, uma sensação amarga de que sua bondade estava sendo mal interpretada, e pior, que seu filho, a quem ela tanto amava e que confiava tanto nela, estava começando a duvidar de sua sensatez e cuidado. Era o início de uma estranha e silenciosa batalha de vontades, onde a manipulação de uma jovem se chocava com a sabedoria silenciosa de uma matriarca. A partir daquele incidente, Brenda começou a apresentar uma série dramática de problemas de saúde. Primeiro, uma azia constante que a fazia gemer em lamentos teatrais durante as refeições. Depois, doenças terríveis que a faziam se contorcer na cama, alegando insônia. E, finalmente, após algumas consultas misteriosas fora de casa, sempre com relatórios vagos e difíceis de verificar, um diagnóstico chocante. Uma doença rara, com sintomas atípicos e um nome complicado, que só poderia ser curada com um medicamento importado caríssimo e um tratamento experimental em uma clínica especializada longe dali, talvez até em outro estado. Ricardo, com o coração partido pela narrativa do sofrimento da sobrinha, e movido por um sentimento de culpa por não ter uma filha, começou a considerar seriamente usar uma parte significativa da herança do pai, destinada à sua própria aposentadoria e segurança, para custear o tratamento de Brenda. Dona Elsa, no entanto, com seus olhos de lince e a experiência de quem já viu e viveu muito, notava as gritantes inconsistências. Brenda, apesar da suposta doença grave e dos medicamentos caríssimos, não parecia enferma. Comia com apetite voraz os quitutes que Elsa preparava com tanto esmero. Carregava as sacolas pesadas do mercado sem o menor sinal de dificuldade. Subia e descia as escadas da casa de 2 andares com uma agilidade surpreendente, e o seu suposto enjoo matinal, um dos sintomas mais dramáticos e convincentes de sua doença, convenientemente desaparecia com um copo de suco bem forte ou um refrigerante logo pela manhã, algo que Dona Elsa achava muito estranho para alguém tão doente. Elsa recordou-se com clareza da sua prima Luciana, que na gravidez real não conseguia sentir o cheiro de café sem passar mal, e pensou na fragilidade real dos enfermos. As consultas de Brenda, sempre urgentes e inadiáveis, aconteciam quando Dona Elsa estava ocupada com suas plantas no jardim ou quando Ricardo estava fora trabalhando, nunca coincidindo com a presença de alguém que pudesse questionar ou acompanhar a moça. A velha senhora, vendo o filho cair, aos poucos, na armadilha da compaixão e da lábia da sobrinha, tentou alertá-lo novamente, com a delicadeza de uma mãe que tenta proteger seu filhote de um predador, mas com a firmeza de quem conhece as artimanhas da vida. Meu filho, essa moça não me parece doente de verdade. Há algo de errado. Ela está inventando tudo isso. Sinto no meu coração de mãe que há uma grande farsa em andamento. Ricardo, que estava cada vez mais envolvido na narrativa melodramática de Brenda e na busca desesperada por soluções para seu drama, franziu a testa, impaciente com o que ele via como desconfiança de idosa. Mãe, por favor, a senhora está velha e desconfiada sem motivo, implicando com tudo. Brenda está sofrendo de verdade e a senhora insiste em duvidar. E se a senhora tem ciúmes dela, de minha atenção para com ela, é um sentimento muito feio e inapropriado para sua idade.
Deixe de bobagem, mãe, e deixe a menina se recuperar em paz. Ela precisa do nosso apoio, não de sua desconfiança constante. As palavras de Ricardo, embora ditas num tom de cansaço, soaram como um sino de alarme ensurdecedor para Dona Elsa. Não era apenas uma questão de ciúmes, mas de proteção ao seu único filho, que estava prestes a cometer um erro grave, talvez irreversível, perdendo sua segurança financeira por uma mentira. Dona Elsa sentia que, para provar a verdade, precisaria ir além das palavras, que pareciam não alcançar o filho. Sua intuição, sua única arma, teria que ser afiada como sua melhor agulha de costura, precisa e certeira. A situação piorou quando Brenda arquitetou um novo e cruel plano para isolar Dona Elsa e minar sua credibilidade. Certa tarde, com Ricardo em casa, preparando-se para o almoço dominical, Brenda veio correndo para a sala, com os olhos vermelhos e uma voz embargada, fingindo desespero. Vovó, vovó, o broche de pérolas que a senhora me emprestou, aquele que era da sua avó, uma joia tão antiga e cheia de história de família, sumiu. Eu juro que o deixei no meu criado mudo no quarto e agora não está mais lá. É uma peça de família, vovó, valiosa demais. Dona Elsa, que nunca havia emprestado broche nenhum à Brenda e que guardava suas poucas joias antigas a 7 chaves num pequeno cofre, escondido atrás de um quadro de flores secas no seu próprio quarto, sentiu um frio gélido percorrer sua espinha. Mas, minha filha, eu não lhe emprestei broche algum, e minhas joias estão todas seguras em meu cofre. Brenda a interrompeu, olhando de esguelha para Ricardo, que assistia à cena com uma expressão de crescente preocupação. Mas eu vi a vovó limpando meu quarto ontem, com tanto esmero, com tanto cuidado. Talvez a senhora o tenha pegado para guardar e tenha esquecido onde o colocou, ou talvez tenha se enganado e, quem sabe, tenha havido um mal-entendido. Ela insinuou, com um tom de falsa piedade, a possibilidade de um esquecimento senil ou de um ato impensado. Ricardo olhou para a mãe com uma expressão de dúvida que partiu o coração de Dona Elsa em 1000 pedaços. Eu nunca pegaria nada que não fosse meu. Jamais! Minha vida toda foi de honestidade. Podem revistar minhas coisas, revistar cada canto da minha casa se quiserem. Não encontrarão nada, Dona Elsa exclamou, sentindo a humilhação do olhar de desconfiança de seu próprio filho. Ricardo hesitou, visivelmente dividido, mas Brenda foi mais rápida e astuta. Não precisa, vovó. Deve ter sido um engano meu. Não se preocupe com isso. Eu mesma devo ter colocado em algum lugar e esquecido. Sinto muito por incomodar a senhora. O recado, porém, estava dado de forma clara, mas sutil. Dona Elsa estava sendo acusada, velada e publicamente, de furto e Ricardo, que sempre a vira como a personificação da honestidade e da moralidade, agora tinha uma semente de desconfiança plantada em seu coração. Uma semente regada pela malícia de Brenda. A velha costureira sabia que estava sozinha na luta pela verdade e que o tempo estava se esgotando, com o coração apertado pela dor da injustiça, mas a mente mais aguçada do que nunca pela necessidade de proteger seu filho. Dona Elsa decidiu agir com a astúcia dos anos. Precisava de provas irrefutáveis. Com a desculpa de procurar um antigo receituário de família, da época de sua avó, que ela supostamente havia esquecido no quarto de hóspedes, onde Brenda agora morava, Dona Elsa esperou pacientemente a sobrinha neta sair para uma de suas consultas fantasma, que sempre duravam horas. O plano de Dona Elsa era simples, mas o risco de ser pega e confrontada novamente era imenso. Entrou no quarto de Brenda com a cautela de um felino caçador, seus olhos atentos, examinando cada detalhe, cada sombra, cada objeto fora de lugar. O cheiro de perfume adocicado e forte de Brenda preenchia o ar, quase sufocante. Mas Elsa procurava algo mais palpável. Depois de revirar algumas gavetas, checar a pequena mala de rodinhas que Brenda sempre arrastava consigo e que parecia sempre vazia, a idosa encontrou o que buscava,
escondido debaixo de um amontoado de roupas modernas e coloridas, num canto escuro do armário. Não era um baú antigo, mas uma caixa de sapatos de marca elegantemente elaborada. Dentro dela havia não apenas documentos forjados da suposta clínica experimental e falsas receitas médicas em nome de Brenda, todas com carimbos e assinaturas que pareciam autênticos à primeira vista, mas um caderninho encapado com um tecido floral, onde a jovem detalhava minuciosamente como simular os sintomas da doença. Havia anotações precisadas sobre quando tossir de forma seca e insistente, como simular tontura ao se levantar, qual o melhor horário para ter uma crise de dor de cabeça e, o mais grotesco, um kit de maquiagem especial para simular palidez, olheiras profundas e um tom de pele amarelado e doentio, típico de algumas doenças hepáticas, tudo para tornar a farsa convincente. O item mais chocante, no entanto, era um pequeno tubo de látex líquido de uso teatral e algumas instruções detalhadas de como usá-lo para criar bolhas e erupções alérgicas na pele, dando a aparência assustadora de uma reação grave ao tratamento, tudo para reforçar a mentira. Mas a prova definitiva, a que amarraria todas as pontas da teia, estava num envelope pardo, bem no fundo da caixa, cópias impressas de conversas secretas de Brenda com um cúmplice, via aplicativo de mensagens, detalhando minuciosamente o golpe. Dona Elsa mal podia respirar, o coração disparando descompassado em seu peito, como um tambor de guerra. Seus olhos marejaram, não de tristeza ou desespero, mas de uma mistura poderosa de raiva justa e a necessidade urgente de proteger seu filho de tamanha perfídia. Com as mãos trêmulas, que mal podiam segurar o objeto, pegou seu velho celular, um presente de Ricardo que ela usava apenas para emergências, e fotografou tudo com a rapidez que a idade lhe permitia. Cada documento, cada anotação, cada item daquele teatro de horrores. O clique quase inaudível do aparelho parecia um trovão em seus ouvidos, anunciando a tempestade que se aproximava. Antes de fechar a caixa de sapatos com extremo cuidado e reorganizar as roupas de Brenda exatamente como as encontrara, sem deixar o menor vestígio de sua presença, Dona Elsa ouviu passos se aproximando apressadamente da porta do quarto. Brenda estava de volta. "Vovó, o que a senhora está fazendo no meu quarto?" A voz de Brenda soou afiada, sem o tom de fragilidade e doçura de costume, com uma desconfiança quase palpável. Dona Elsa, com a calma e a desenvoltura adquiridas em seus 72 anos de vida, respondeu prontamente, um sorriso doce e falso nos lábios que ela mal conseguia manter. "Ah, minha filha, estava procurando uma receita antiga de bolo de fubá da sua bisavó. Achei que pudesse estar por aqui, guardada em algum baú antigo. Mas já encontrei umas anotações no meu caderninho de costura na cozinha. Não se preocupe." Ela sorriu docemente, as mãos nas costas, escondendo o celular com as evidências preciosas. Brenda, com os olhos estreitos e perscrutadores, varreu o quarto de ponta a ponta, verificando cada detalhe, mas não encontrou nada fora do lugar. "É bom mesmo. Não gosto que fiquem mexendo nas minhas coisas, vovó. É uma questão de privacidade, sabe?" Dona Elsa saiu do quarto com as pernas bambas, a tensão começando a ceder, o coração ainda disparado, mas com a prova irrefutável que precisava bem guardada em seu telefone, a salvo de qualquer desconfiança. Naquela noite decisiva, Ricardo chegou do trabalho, exausto e visivelmente preocupado com a saúde de Brenda e, principalmente, com a enorme quantia de dinheiro que teria que desembolsar para o tratamento. Dona Elsa o chamou para a cozinha, onde o cheiro reconfortante do café fresco se misturava ao aroma do bolo de fubá ainda quente, uma tentativa de acalmar o ambiente tenso. "Meu filho, preciso te mostrar uma coisa muito, muito importante. É sobre a Brenda." Maipoi, já cansado das desconfianças e implicações da mãe, que a seu ver pareciam incessantes. "Mãe,
Por favor, de novo. Já falamos sobre seus ciúmes e sua imaginação fértil. A senhora precisa parar com isso. É cansativo. Dona Elsa, com a voz firme, mas cheia de uma emoção contida que beirava o desespero de mãe, respondeu: Não é ciúmes, meu filho. É a verdade nua e crua, e eu tenho as provas. Provas que você não poderá ignorar. Ela pegou o celular, que parecia minúsculo em suas mãos envelhecidas que tremiam levemente, e mostrou as fotos para Ricardo. As imagens revelavam os documentos forjados, as anotações secretas de Brenda sobre a simulação dos sintomas e as conversas comprometedoras com o cúmplice. Ricardo pegou o aparelho, confuso a princípio, a testa franzida em incredulidade. O que são esses papéis, mãe? Não estou entendendo o que a senhora está querendo dizer. Dona Elsa explicou calmamente, com uma clareza que só a sabedoria dos anos proporciona, detalhando cada descoberta. A farsa da doença inventada, os sintomas de Brenda que nunca apareciam de forma consistente quando observaves de perto, as datas das consultas que sempre coincidiam com a ausência de testemunhas, os medicamentos caríssimos que, na verdade, nunca eram comprados ou que eram substitutos de vitaminas simples e acessíveis, mas que Brenda escondia. Fingindo tomá-los, Ricardo ficou pálido, a cor esvaindo-se do seu rosto, o queixo tremendo levemente, enquanto a ficha caía aos poucos. Isso é uma farsa. Ela estava me enganando o tempo todo. Minha própria sobrinha. Isso não pode ser real, mãe. É impossível. Nesse exato momento crucial, Brenda, que havia escutado a conversa do corredor, com o ouvido colado à porta, entrou na cozinha com seu ar frágil e manipulador, a voz ligeiramente alterada pela tensão. Estão fofocando de mim de novo, vovó. O que estão aprontando às minhas costas? Ela notou o celular na mão de Ricardo e o semblante sério de ambos, o que fez seus olhos se arregalarem em pânico, percebendo que algo estava errado. O que está acontecendo aqui? Ricardo levantou-se, seus olhos marejados de uma mistura avassaladora de raiva, decepção e uma profunda vergonha por sua própria ingenuidade. Acontece, Brenda, que minha mãe abriu meus olhos. Sua doença é uma farsa, não é? O dinheiro que você queria me arrancar era para um golpe, para uma vida de luxo às minhas custas. Brenda empalideceu, as cores fugindo completamente de seu rosto, que agora parecia uma máscara vazia. Mentira, a vovó inventou tudo isso. Ela está louca de inveja porque você está me ajudando e não a ela. É delírio de Zélia. Dona Elsa, com a voz firme e inabalável, que ecoou pela cozinha silenciosa, disse: Não, minha filha. A verdade está aqui, nos seus próprios planos, e eu tenho as provas que você deixou escondidas com tanto cuidado. Ela pegou o envelope com as cópias das conversas e anotações de Brenda, mostrando-as a Ricardo, que as leu em choque, revendo cada mentira, cada detalhe sórdido. O silêncio na cozinha era ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração ofegante e irregular de Brenda. A jovem, ao ver as provas irrefutáveis e seu plano desmascarado, desabou, sem palavras, seu rosto contorcido pela raiva, pelo pânico e pelo terror de ser descoberta e desgraçada. Ricardo, com o coração partido em 1000 pedaços, olhou para Brenda com desgosto, uma repulsa que ele jamais pensou sentir por alguém da família. Depois se virou para sua mãe, com uma mistura profunda de gratidão, alívio e uma vergonha lancinante. Mãe, me desculpe. Me desculpe por não ter acreditado na senhora. Me desculpe por ter duvidado de sua palavra e de sua intuição. Eu fui tão tolo, tão cego pela manipulação dela. A senhora salvou a mim e a nossa família de um golpe terrível, de uma vergonha que eu jamais poderia suportar sozinho. Dona Elsa, com a sabedoria de seus 72 anos e o amor incondicional que só uma mãe pode sentir, acariciou os cabelos do filho, que pareciam pesar em seus ombros. Filho,
Meu amor por você é maior que qualquer engano ou tristeza. E sua mãe estará sempre aqui para lhe guiar e proteger. O importante, meu querido, é aprender com os erros e seguir em frente com a cabeça erguida, com a verdade. Sem saída, Brenda foi confrontada com a montanha de evidências e, diante da polícia chamada por Ricardo, confessou todo o seu plano, tentando pateticamente minimizar a gravidade de seus atos. Mas as provas eram esmagadoras e incontestáveis. Ricardo, com o coração em pedaços pela traição familiar, expulsou-a de casa imediatamente e tomou todas as medidas legais cabíveis para que a justiça fosse feita, garantindo que Brenda pagasse por seus crimes. Ele se ajoelhou diante de Dona Elsa, as lágrimas escorrendo por seu rosto envergonhado e contrito, pedindo perdão mais uma vez. Mãe, a senhora é a pessoa mais sábia, mais perspicaz e mais forte que eu conheço em toda a minha vida. Me perdoe por ter duvidado de sua intuição. Me perdoe por ter permitido que aquela cobra a humilhasse, questionasse seu caráter e sua honestidade. A senhora salvou a mim e ao nosso legado familiar, um legado que eu quase joguei fora por vaidade e ingenuidade. Dona Elsa, com um sorriso terno, abraçou o filho com força, sentindo o peso do perdão e da reconciliação. Filho, meu amor por você é maior que qualquer engano ou tristeza. E sua mãe estará sempre aqui para lhe guiar, mesmo quando os caminhos parecerem escuros. O importante é aprender com os erros e seguir em frente, com a cabeça erguida e o coração leve. A partir daquele dia, Ricardo passou a valorizar cada palavra, cada conselho e cada gesto de carinho da mãe. Ele decidiu investir a parte da herança de seu pai em um pequeno, mas significativo projeto social no bairro, criando um ateliê de costura e artesanato para mulheres da comunidade, especialmente as mais velhas e com menos oportunidades. Algo que Dona Elsa sempre sonhou para a comunidade e que agora se tornava realidade. Esse projeto não só deu um novo propósito e dignidade a muitas mulheres, mas também se tornou um tributo vivo à paixão de Dona Elsa pela costura, pelo artesanato e pelo cuidado com o próximo, um legado de amor e dedicação. A casa de Dona Elsa, antes palco de uma farsa dolorosa, voltou a ser um refúgio de paz, sabedoria e amor incondicional, um verdadeiro ninho. Seu jardim floresceu ainda mais, e o cheiro do bolo de fubá, assado com carinho e sem pressa, continuou a trazer conforto, alegria e um senso de pertencimento a todos que a visitavam. Dona Elsa, em sua simplicidade, sua força silenciosa e sua inteligência aguçada, tornou-se um farol de sabedoria e coragem para toda a vizinhança. Sua história inspirava, sua intuição era respeitada como um oráculo, e seu sorriso, agora, carregava a serenidade de quem sabe que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra um caminho para a luz, e que a justiça, por mais que demore, um dia chega. Ela era a guardiã do lar, a matriarca valorizada, a senhora que, com sua inteligência e amor incondicional, salvou sua família de uma grande cilada, restabelecendo a ordem e a confiança. Gostou da história da Dona Elsa? Você acha que a sabedoria dos mais velhos é a maior riqueza de uma família? Acha que Ricardo agiu certo em confiar na intuição da mãe? Me conta nos comentários. Até a próxima história.